Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de janeiro de 2026, ao som de pássaros. Essa gravação eu nem lembrava que eu tinha feito, eu fiz acho que no último final de semana, eu gravei em vários momentos do dia, e aquela que eu acabei usando recentemente, não sei se foi ontem ou anteontem, não era a melhor delas. Ontem eu estava com um pouco de tempo sobrando ali, fui dar uma pesquisada no que eu podia pagar, o que eu não podia pagar, e descobri essa pérola. Na verdade, o que vocês estão vendo é uma pérola bastante, ouvindo, melhor dizendo, é uma pérola bastante polida, né? É uma pedra bastante lapidada, porque aí o diamante bruto dessa gravação não era tão agradável, tinha obviamente todo aquele barulho da cidade, tinha ônibus, tinha freadas e tal, mas eu passei ali um bom tempo burilando, lapidando, polindo, né, para que só sobrassem os passarinhos, né? Então fica aqui também um disclaimer, eles não cantam tão alto assim, eles não estão exatamente na minha janela, eles estão um pouco mais afastados, são um pano de fundo, mas eu tô, por uma questão de honestidade, de clareza e de ética, eu tenho que contar para vocês que isso na verdade é só um mimo que eu estou fazendo, eu estou aqui de alguma maneira amplificando um pouco as coisas para tornar a nossa conversa mais agradável. E eu vou logo de cara recomendar talvez o que seja a melhor coisa que eu tenho para compartilhar com vocês. Separem um tempo para ver um vídeo bastante curtinho, são alguns minutos apenas, de uma coisa que está sendo de um acontecimento, de um encontro que foi filmado ou registrado pela primeira vez. O que acontece é que cachalotes, acho que essa é a tradução do termo sperm whales, porque sperm whales não tem nada a ver com esperma, na verdade é uma espécie de baleias que acumula no seu crânio uma quantidade gigante de uma substância que em algum momento a humanidade descobriu que era muito boa para fazer velas, lubrificantes e tal, porque queimava e não fazia muito resíduo, uma coisa maravilhosa, e começaram a matar uma baleia inteira, várias baleias inteiras, quase levando a espécie à extinção. Imagina, você pega um bicho glorioso, magnífico, esplêndido, né? Aquela criatura linda, né? E você mata, joga tudo fora, joga carne fora, joga absolutamente tudo fora para tirar um barril ou dois de uma substância combustível, o que diz muito sobre a nossa espécie. Mas, pois bem, cachalotes, nessa história que eu estou contando, eles estavam agrupados ali perto, se eu não me engano, da ilha de Açores. Acho que Açores é um lugar importante para a reprodução dos cachalotes. Uns observadores viram ali um grupo, né, de uma meia dúzia de cachalotes fazendo uma movimentação estranha, eles alertam, o mergulhador, sai um barco, né, com um mergulhador, um fotógrafo para ver o que estava acontecendo. Quando ele se aproxima, ele não entende muito bem, porque aparentemente os cachalotes estão meio nadando em círculo, ele mergulha na água, a água está um pouco turva, ele percebe que é sangue, ele falou, puxa, será que de repente algum cachalote foi ferido e os outros estão tentando cuidar? Né? Mas aí, à medida que ele tenta se aproximar um pouco mais e a água fica um pouco mais transparente, ele percebe que o que está acontecendo ali não é exatamente uma tragédia, não é nada preocupante, mas praticamente um milagre, é o parto de um bebê cachalote. Né? Quando ele consegue ver o que está acontecendo, o bebê tinha acabado de ser dado à luz, ou de ser parido, vamos chamar assim. Isso nunca tinha sido registrado. Não é? Então ele vê o bebê naquele momento, ele precisa ser ajudado pela mãe a respirar lá fora, né? Ela não pode dar tapinhas na bunda do coitado do bebê, mas ela com o próprio corpo, ela leva o filhote até a superfície para que ele consiga respirar por conta própria, ele ainda é meio incapaz de se coordenar, ele está registrando tudo isso, as imagens são lindas, e aí num certo momento, e o som é maravilhoso também, porque eles estão o tempo todo produzindo uns cliques super altos e tal. Num certo momento, a mãe, ela percebe a presença do mergulhador e ela vem na direção dele. Você está vendo isso, aquela criatura gigantesca vindo na direção da câmera, e ela passa olhando, você vê os olhos da criatura e ela vai embora. Ela veio averiguar o que estava acontecendo.
né? E ela volta ali para aquele círculo de cachalotes, eles estão ali, parece que eles estão celebrando o bebê, né? E é interessante que à medida que eles estão produzindo aqueles cliques incríveis, aqueles sons maravilhosos, cachalotes vêm de todas as regiões, começa a se juntar, vira ali caiu o balão, né, de cachalotes, porque é como se todos estivessem ali para testemunhar o nascimento de mais um bebê. A imagem é bárbara, né? E aí você acha, pronto, já estou aqui chorando, já é super emocionante, que coisa incrível, que criaturas magníficas, mas aí a coisa não termina porque a mãe volta na direção do mergulhador, dessa vez com o seu bebê ao lado. E os dois passam na frente do mergulhador, na frente da câmera, na sua frente, como se a mãe estivesse mostrando com orgulho, né, o seu bebê, o seu filhote. E pronto, a imagem é absolutamente linda. Se você quiser parar o radinho imediatamente agora, está ótimo, né? E por favor, reserve um tempo para ver isso. Eu mandei para minha mulher, que é mergulhadora, que também é uma grande amante da vida marinha. É mais ou menos isso o que eu já logo de cara estou deixando no colo de vocês. Mas, por acaso, apareceu na minha... Acaso vai ser um bom tema aqui, né? Se bem que, obviamente, o que aparece na timeline de qualquer rede social não é exatamente acaso, é aquilo que o algoritmo, por alguma razão qualquer, achou que seria interessante apresentar para mim e para você, para que você nunca mais desgrudasse o nariz da tela. Pois bem, mas apareceu para mim um vídeo de uma autora que eu não conheço, não sei se de que capítulo que ela toca, né? Mas ela está fazendo ali uma provocação, ela está vendendo o livro dela, é o livro sobre cultos em geral, cultos. Aparentemente não cultos religiosos, mas cultos de outras naturezas, né, que em princípio estariam intoxicando a América de hoje, explicando inclusive o trumpismo, essa história de Make America Great Again. Mas o que ela fala ali é uma história que me deixou encafifado, porque ela conta o seguinte: contos de fadas. Eu confesso que quando era criança eu tinha lá uma coleção, meus pais tinham uma coleção na estante de contos de fadas, não sei se era dos irmãos Grimm, não sei de onde que eles eram, e tinha aqueles contos de fadas pré-Disney, né? Mas de qualquer maneira estavam todos ali, a princesa, o colchão, a ervilha, né? Sei lá que mais que tinha, castelos, né? E, bom, eu acabei lendo isso e, por uma questão geracional, eu também acabei assistindo muitos filmes do Walt Disney, até um certo ponto, porque eu não fui ver Sereias e Princesas, disso eu já estava um pouco velho demais, né? Mas é engraçado porque essas coisas que fizeram parte do meu ambiente, né? Ambiente cultural, ambiente familiar, ambiente geracional, essas coisas moldam a gente de uma maneira que muitas vezes a gente não reconhece, é quase invisível. E eu lembro que uma vez eu fui conversar com um velho amigo meu, que eu não vejo faz muito tempo, inclusive, e ele comentou que... Como é que foi a história? Ah, não, eu já sei. Eu estava, naquele momento, ouvindo um audiocurso, né, ainda existe, chama The Great Courses, é uma plataforma de grandes cursos, você pode escolher o curso que você quiser. Eu escolhia sempre cursos de humanidades e tal, e tinha ali um curso bastante longo, muito longo, sobre religiões do mundo todo, né? E você vai ouvindo uma aqui, uma ali e tal, uma mais esquisita que a outra, o mundo nasce do sovaco de não sei quem, outra, sei lá, é uma história, uma mais criativa que a outra. Mas eu lembro que quando eu comecei a chegar em algumas religiões de matriz africana, e de novo, o termo religião aqui não é defensável, né? A gente tem mania de julgar tudo como se fosse o mesmo sistema que o cristianismo acabou desenvolvendo, né, de existir alguma coisa chamada religião, de ter um clero, né, de ter o que é secular. E nas outras culturas era simplesmente o modo que as pessoas pensavam, o modo como as pessoas viviam, o modo como elas entendiam o mundo. Não era uma coisa separada em que você pode escolher, não, eu deixei de ser católico e vou ser evangélico, pensando bem, vou ser messiânico. Não era. Era simplesmente o ar que as pessoas respiravam. Mas então, eu vou chamar de religião, que só de uma maneira injusta, incorreta, só para facilitar, não é? De religiões de matriz africana. E eu comecei a ficar bastante perturbado, porque era uma coleção de histórias ali que não tinha uma moral clara, em que de repente os personagens sobrenaturais, eles eram meio malandros, eles podiam ser bacanas, mas eles podiam ser
também travessos, peraltas, e aquilo começou a me incomodar. Eu parei por ali, eu juro, eu parei o curso por ali porque eu não estava conseguindo processar isso tudo. E eu acho que eu comentei, eu estava conversando com esse amigo e ele comentou que, na verdade, ele seguia, que ele segue uma religião de matriz africana. E quando eu comentei, falei, nossa, eu não sabia nada a respeito, eu comecei a ler, fiquei super confuso. Eu falei, não, é porque você ainda está preso a um certo modelo de bem e mal. Veja, o bem e mal não existem. Aí ele foi fazer uma colocação qualquer que não melhorou muito as coisas e, na verdade, só aumentou meu desconforto. Eu continuei não ouvindo mais aquele curso, mas vamos voltar aqui. Por que eu estou lembrando essa história toda? Eu mencionei aqui contos de fadas. Vamos pensar, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Vamos pensar aqui, qual outro conto de fadas? Os Três Porquinhos, sei lá, tal. A gente está acostumado com aquela coisa Disney, né, que você tem uma pessoa boa que está numa situação normalmente desfavorável, mas como ela é uma pessoa boa, coisas maravilhosas vão acontecer, ou até coisas esquisitas vão acontecer, mas no final dá tudo super certo, né, e a frase é sempre, viveram felizes para sempre. Né? Essa foi a minha formação juvenil, infantil e juvenil. Quando eu fui estudar alemão, que eu fiz um bom tempo de alemão quando era mais novo, né, você vai ver os contos de fada alemães, ou pelo menos as versões que caíram na minha mão, são super estranhas. Porque, sei lá, a criança queimada na fogueira, no forno, não sei se eles já estavam pronunciando Auschwitz, não sei. Né? E aí tem coisas medonhas, amputações, mortes, e aí é super perturbador, né? Porque a versão que a gente acostumou com o mundo Disney não tem sangue, não tem nada muito chocante, né? Não tem crueldades maiores, tem alguns personagens malévolos, mas não é nada assim muito explícito. Bom, mas esses contos alemães eram uma coisa pavorosa, e aí a frase final, que era bastante desconcertante para mim, ao invés de felizes para sempre, se eu não me engano, era wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, o que quer dizer assim, se eles ainda não morreram, estão vivos até hoje. Era assim que as histórias acabavam. Né? Se eles não morreram ainda, eles estão vivos até hoje. Introduzindo essa questão de mortalidade, né, e questionando um pouco essa coisa de para sempre, né, em confronto direto com essa história do para sempre. Pois bem, o que esse vídeo, eu vou dar o link para vocês, conta é um pouco dessa transformação. Peraí, como é que você tem antes histórias que são muito mais truculentas, são muito mais cruéis, e você passa a ter versões que são um pouco mais pasteurizadas, que são um pouco mais moralizantes. E aí, esse vídeo comenta que as versões originais das histórias populares, de folclore, elas, na verdade, não eram, como eu ia dizer, coisas estranhas aconteciam, coisas erradas aconteciam, maluquices aconteciam, coisas maravilhosas aconteciam, mas tudo por acaso. Né? Mais ou menos, é como se a moral da história fosse, olha, coisas podem acontecer, coisas boas, coisas ruins, sei lá, se vira. Né? Então, era isso. Se você pega, acho que até a própria versão da Cinderela, ela era, na verdade, uma prostituta que te tirou a roupa para se banhar, uma das versões originais, para se banhar num rio, aí um passarinho resolve fuçar nas roupas dela, leva embora o sapato, né, você leva o sapato voando, aí num certo momento deve estar pesado o sapato, não sei se a moça tinha algum problema no pé, não sei, mas aí eu sei que ele larga o raio do sapato e o sapato cai no colo de um rei. E o rei fala, meu Deus do céu, esse sapato literalmente caiu do céu, deve ser uma coisa divina. Então vamos procurar quem é o dono desse sapato. E aí a história vai para cá, é um monte de atrapalhada, e eu não sei exatamente como termina, mas provavelmente não termina muito bem. Né? Mas era, assim, coisas completamente imprevisíveis, coisas desconcertantes, tanto para o bem quanto para o mal, mas era assim que funcionava. Né? E aí e não tinha exatamente uma moral explícita no final, não tinha moral da história, 2 pontos. Né? Não, aqui você acabava depreendendo disso que o mundo é cheio de coisas que você não controla, o mundo é cheio de coisas que você não consegue prever, que você não entende, que podem te atrapalhar sem mais nem menos, podem te ajudar sem mais nem menos, e eventualmente, se você for tiver um pouco de jogo de cintura, você consegue jogar esse jogo. Eu fico me lembrando aqui também
quando eu comecei a ler um pouco mais da Odisseia de Ulisses, acho que tinha uma versão infantil em algum lugar, tal, e coisas completamente descabidas aconteciam com o infeliz do Ulisses para voltar para casa, né? Coisas completamente loucas. E aí, para ele conseguir se safar, normalmente o que ele fazia era o que eu chamaria hoje de gambiarras, malandragens, engodos, enganos. O cara era safo, em suma. Né, o cara realmente é muito criativo, né, nas maneiras de você, de alguma maneira, driblar aquilo que era desfavorável. E isso, quando eu era, acho que muito bonzinho, acho que muito impregnado dessa questão do bom mocismo, eu falava, cara, isso não é bom mocismo, esse cara está mentindo, esse cara está enganando, e aquilo me incomodava visceralmente, não é? Pois bem, então vamos voltar aqui para a história. A mocinha estava contando que as versões originais desses folclores todos era isso daí, shit happens, e às vezes coisas maravilhosas happen também, né? E aí, em algum momento, né, por força, obviamente, do cristianismo, né, chegou alguém, aí acho que é um personagem do século XVII, se eu não me engano, que é o Charles Perrault, católico ainda. Ele vai e fala, olha, é o seguinte, isso não está legal, né, isso daqui, essas histórias todas têm até um certo potencial, uma narrativa interessante e tal, mas isso não está condizente com a moral cristã. Então vamos pegar essas histórias e vamos dar um tapa nelas, né? Vamos primeiro tirar as barbaridades maiores e tal, e vamos reescrever de uma maneira que mostra que se você for bonzinho, não importa o que aconteça, no final você é salvo. Né? E toda história dessas, na verdade, tem uma moral. Então, por exemplo, a moral da Chapeuzinho Vermelho poderia ser, olha, mocinhas virgens e virtuosas não tem que ficar ouvindo malandro por aí, né? Não vai andar sozinha, não vai dar bobeira na floresta, vai aparecer algum lobo mau, né? Algum bad boy, né? E aí, se você ouvir esse cara, lamento, coisas estranhas vão acontecer, né, você vai ser provavelmente levada para o mau caminho, mas aí, sei lá, aí a primeira versão, se eu não me engano, dessa história era mais ou menos essa, ela era uma moça boazinha, ouve, aí no final morre todo mundo, é uma desgraça, aí resolvem fazer uma outra versão, não, isso não está bom, né, então vamos fazer uma versão que aparece um lenhador, e esse lenhador, que é um salvador, né, que é uma figura que de autoridade, alguém sério e moral, ele vai conseguir matar o lobo, abrir o lobo, tira a vovozinha, salva todo mundo e volta tudo ao normal. Essa não era a história original. Na verdade, essa é um esforço centrado, sobretudo, no cristianismo, de tentar transformar tudo numa questão moralizante. Veja, se você estiver numa situação de lama, se você for a Cinderela limpando o chão, não sei aonde, seja o que for, qualquer história dessa, né? Se você for, olha, existe a esperança, você pode ser salvo, né? Coisas maravilhosas podem acontecer com você. Né? E se você for virtuosa, se você for uma pessoa moral, se você for uma pessoa correta, mesmo que de repente existam riscos, no final você pode ser salvo. E se você não foi salvo, se aconteceu alguma desgraça, tá vendo? É isso que acontece se você não é uma boa menina ou se você não é um bom menino. O mundo castiga você. Mundo, diga-se de passagem, Deus. Aí eu ouvi essa história, eu falei, uau, adivinha o que eu fiz? Eu confesso, lá fui eu conversar com o ChatGPT, até para dar uma validada, eu não conhecia a bagagem dessa moça, eu não conhecia a história dessa moça, não sabia nada. E a gente começou a se aprofundar nessa história de, sei lá, se o mundo realmente é um mundo em que protege quem se comporta direitinho, né? Ou se realmente alguém te enganou, porque na verdade a coisa não tem lógica nenhuma, o máximo que você pode fazer é ter um pouco de senso de improviso, não é? E aí a conversa foi, não acabava mais. E ainda não acabou, na verdade, uma hora eu parei, simplesmente porque eu já não conseguia mais, era muita informação e era muita provocação intelectual, eu também fui dando corda, eu confesso, né? Mas eu vou ver se, eu vou continuar depois e realmente, eu vou dar o link da conversa inteira para vocês, eu aposto que ninguém vai ter paciência de mexer nisso, mas eu sempre dou, de novo, por uma questão de honestidade intelectual, eu sempre compartilho tudo que eu vejo com vocês, mas vamos ver se eu consigo resumir um pouco a história. A questão, para mim, eu estava associando um pouco essa noção de que você
vai ser salvo, né, que tem a questão da salvação, que tem a história da virtude. Eu estava associando isso com uma coisa evangélica, né, que é uma coisa recente. A questão protestante é recente, é século XVI. Né, e o ChatGPT me corrigiu, falou, não, isso não foi uma invenção do Lutero, a noção da graça. E agora eu vou fazer um parêntese aqui, um parêntese que sempre me incomodou, e talvez vocês lidem melhor com isso, eu tenho uma certa dificuldade, que é a seguinte, você anda pela rua e encontra pessoas e você espirra e deixa cair alguma coisa, faz alguma coisa, o que você mais ouve, né, sobretudo no Brasil, é Deus te abençoe. Deus te abençoe, o fulano é abençoado. Eu nunca entendi, vou confessar, eu não sei se isso incomoda vocês, mas para mim é um fator de desconforto, a noção de bênção. Porque, veja, vamos imaginar que alguém acredite que, de repente, o mundo todo é controlado por uma entidade benigna, né, preocupado com o nosso bem-estar. Então, em primeiro lugar, se tem uma entidade que é todo-poderosa, que afinal controla absolutamente tudo, não é mesmo? Por que você vai precisar de algum apoio extra? Né? Por que você vai precisar de algum tipo de proteção extra? Bom, o cara não tinha que estar te protegendo o tempo todo. Né? E por que ele vai abençoar exatamente um e não vai abençoar o outro? Né? E por que você tem que pedir alguma coisa? Porque se afinal o cara sabe tudo, é tão legal, por que você tem... E por que ele vai mudar de opinião? Por que de repente, né, as coisas estavam indo mal para você, e ele em princípio sabia disso, tinha controle disso, né, você vai lá ajoelhar, acender vela, não sei o que você vai fazer, e aí ele vai mudar de opinião. Eu nunca entendi muito bem essa história, e para mim o mero fato de que qualquer um acredite na história de bênçãos, que você foi abençoado, que normalmente muitas vezes é associado à riqueza, a sucesso material, não é? Ou eventualmente beleza, o cara é sexy, não é? Isso para mim é um sinal de que essa teologia é uma teologia da injustiça. Porque se você precisa de bênçãos, é porque o mundo é injusto, ou porque não tem ninguém no controle. Então é como funciona, infelizmente, minha cabeça, me desculpe, né? Eu estou confessando aqui que realmente eu fui impregnado desse senso moral que me fazia acreditar que Ulisses, na verdade, era um espertalhão, não era um cara realmente heróico, né? Mas mesmo apesar da tentativa de tentar moldar em mim todos esses valores cristãos, acho que em algum momento alguém falhou. Mas vamos voltar aqui. Eu falei de bênçãos, falei de graça, e eu, conversando ali com o ChatGPT, ele falou, olha, veja, você está equivocado, né? O Charles Perrault, o cara que fez iniciou esse movimento de moralização dos contos de fadas, ele não era evangélico, ele era católico, né? Ele estava escrevendo para as famílias burguesas na França. Ok. Mas, veja, mesmo que você pense em Lutero, que Lutero vai radicalizar, fala, olha, não adianta você rezar, não adianta nada, Deus não está aí para fazer transações, Deus não pode ser influenciado, né? Desculpa, a sua salvação, porque, veja, eu não sabia disso, o ChatGPT insinuou, vocês, por favor, me confirmem, mas aparentemente Jesus não dá nenhuma instrução muito clara com relação ao que é a salvação. Isso é tudo gente que veio depois e tentou botar algum sentido nessa história. Né? Ele falava de várias coisas legais, mas salvação propriamente dito, salvação do que também não sei, mas em suma, mas voltando, essa ideia de que o Lutero traz essa coisa que para mim é muito difícil de entender, que é a noção de graça, né? Você eventualmente agraciado com a graça de Deus, não porque você fez uma coisa ou outra, não. Essa é uma... Mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui. Essa história da graça de Deus, só Ele pode decidir, então você não vai influenciar, o cara está acima de qualquer coisa humana, ele tem total autonomia. Então não tem nada que você possa fazer, se você foi agraciado ou não, está fora do seu controle, que é uma noção bastante estranha. Mas veja, o que o ChatGPT colocou é que isso, na verdade, não é uma inovação trazida por Paulo, né? Não é por Lutero. Não é que ele está olhando lá aquele mundo, de repente, católico, que tem santo, romaria, procissão, prece, etc. e tal, relíquias, né? Ele falou, não, desculpa, vocês estão querendo comprar aí a graça de Deus, desculpa, isso não está à venda. Mas essa ideia é mais antiga e vem de Paulo. Eu não tinha ideia. Eu não estou sempre aprendendo, estou sempre me surpreendendo, porque Paulo chega a uma ideia também bastante parecida com essa antes de todo mundo.
ele vai falar, olha, desculpa, mas se Deus é absoluto, ele faz o que ele bem entende. Então a graça é a ele que vai eventualmente decidir quem tem e quem não tem. Você não pode fazer nada a respeito, você tem que aceitar. O que é uma ideia estranha, né, que não caiu muito bem. Há outros teólogos, ele vai falar que o ChatGPT fala do Agostinho, falando, não, para, a coisa não é bem assim. O problema é que nós todos somos corruptos. Né? Nós todos temos o pecado original. Que figura maravilhosa, né? Por que surgem umas figuras dessa? Que ele tinha algum problema, hemorroidas, ele tinha, não sei qual é o problema, não sei, impotência não era, porque pelo que eu sei ele aprontou bastante quando era mais novo. Mas essa figura que vai ter gastrite, refluxo e tal, não, nós somos criaturas do pecado original. Veja aquela história do paraíso lá, então. Todo que veio depois daquilo, a gente não tem a menor condição de salvação, né? Nós somos criaturas pecaminosas, então a gente precisa da graça, porque sozinho a gente nunca vai alcançar o bem sozinho. Ok, mais alguém para piorar a situação. E aí, num certo momento, o ChatGPT fala, não, porque essa ideia é antipelagiana. Aí eu falei, Pelágio? Eu lembro de ter conhecido alguém com o sobrenome Pelágio faz muito tempo. Eu falei, Pelágio, desculpa, não expliquei, mas Pelágio também era um teólogo que não foi muito bem recebido na época, porque ele falava o seguinte, olha, veja lá, vamos pensar essa história toda, não faz sentido. Se existe um Criador, e esse Criador é eminentemente bom, e ele criou a gente e inclusive deu orientações pelos mandamentos, né, orientação para a gente ser bom. Se ele deu tudo isso é porque, na verdade, a gente é capaz do bem. Se a gente não fosse capaz do bem, ele não tinha mandado a gente fazer nada, não tinha mandamento nenhum, então era tudo uma lama. Então, portanto, você é perfeitamente capaz de alcançar algum tipo de salvação através dos seus atos, através do seu comportamento, através da sua própria virtude. Ups! E aí já começa aquelas questões teológicas, que aí tudo começa a ficar muito complicado, que é, pera um instante só, você está negando então o papel da graça de Deus? É uma confusão, eu não vou entrar nesse abismo, porque é uma coisa de louco, né? Mas o que o ChatGPT acabou me ajudando ali é ver o quanto algumas dessas maneiras de pensar acabaram chegando até a gente. Então, por exemplo, quando alguém fala Deus te abençoe, eu bless you, quando você espirra, não é? De novo essa ideia de que você, sei lá, de alguma maneira pode negociar ou ser favorecido por alguma coisa fora do seu controle, né? Mas essa visão bastante, digamos assim, individualista do Pelágio, em que de repente a sua salvação depende de você, né? Você pode alcançar, é quase como se fosse uma meritocracia, ela acaba se casando um pouco com o estoicismo, que é outra filosofia que não me deixa muito empolgado ultimamente, né, nessa ideia desse mundo de hoje, onde, veja, se você se esforçar, vai dar tudo certo. Se as coisas não deram certo para você, é porque você não se esforçou, né? Os problemas lá fora você não precisa internalizar, se eles estão fora do seu controle, não são o seu problema, né? Então, veja, a mentalidade aí desses gurus de autoajuda, influencers, top voices do LinkedIn, né, desses coaches de sei lá do coach que é, mulheres ali fazendo grupos de autoajuda, etc. Na verdade é pelagiana. Ela vem lá de um teólogo que misturaram isso tudo com os estoicos e que assim, o pano de fundo, se isso faz bem, se isso ajuda um ou outro, tudo bem. Mas acontece que, e aí eu coloquei isso para o ChatGPT, falei, olha, ChatGPT, eu tenho algumas coisas que me fazem levantar a bandeira vermelha, né? Toda vez que alguma ideia ou doutrina coloca um peso maior no indivíduo, como se tudo fosse uma questão individual, uma questão de escolha, né? Uma questão de autonomia individual, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu também fico um pouco desconfiado de uma coisa que parece comum a várias vertentes, desde o budismo até o cristianismo, até seja lá o que for, né, de repente haver monges, gurus, ascetas, né, sei lá, figuras que se destacam do mundo e vão viver uma vida destacada do mundo, porque esse seria o único caminho da iluminação. Nesse ponto ele acaba trazendo, ele vai tentar mostrar para mim que o budismo original ele tem uma série de pontos interessantes, que eu não sei se eu vou entrar aqui ou não, né? Mas essa história do monge, do asceta, daquela figura que é mais pura
que se destaca do mundo, tem dois fatores aqui. Em primeiro lugar, e eu coloquei isso para o ChatGPT também, negar a nossa natureza, né, profundamente social, a nossa interdependência, não pode terminar bem. Aí ele falou, olha, você tem razão, porque a maioria dessas filosofias focadas no indivíduo, elas não sobreviveram bem aos avanços da ciência, aos avanços da teoria evolutiva, aos avanços da biologia. O que a ciência aponta hoje é que, veja, a nossa racionalidade, a nossa autonomia é meio um mito. Não é? Você já nasce num universo com certos valores e certos comportamentos, então você não teve escolha, não é? O seu comportamento, como a gente sempre fala bem aqui do David Hume, que é um filósofo escocês, essa história de racionalidade é besteira, porque na verdade a racionalidade surgiu muito depois de tudo isso, né? E a gente sempre se pautou por coordenação, colaboração, por questões afetivas, por questões emocionais, né? A racionalidade é um verniz que não funciona muito bem, não é? Então, toda vez que você tem alguma teoria que vai colocar o capitão do meu destino, da minha alma, a minha alma imortal através dos séculos e dos planetas do universo, eu falo, cara, aí o ChatGPT falou, olha, realmente, quando você deixa de lado o que está mais do que claro, a nossa interdependência, a nossa conexão, né, o quanto o nosso próprio ego, na verdade, é não só fruto de uma série de acasos, mas ele não é constante, e nesse ponto o Buda tem toda a razão, o ego é uma ilusão, né, não tem nenhuma essência fixa de nada, né, as coisas são, sei lá, parecem, mas na verdade não são. Né? Então isso pode levar a ideias que acabam se transformando em práticas, que se acabam se transformando em culturas, e mesmo uma noção tão aparentemente inocente como a noção da pureza. Não, olha, eu descobri que o mundo é cheio de coisas que são impuras, né? E aliás ele cita uma definição muito boa: sujeira é matéria fora de lugar, né? A sujeira não é uma sujeira em si, a coisa só está no lugar errado. Eu achei isso maravilhoso. Mas voltando, quando você vê, e essa é uma figura super comum, é uma estratégia super comum, eu já vi palestrantes fazerem isso, eu já vi políticos fazerem isso, eu já vi professores e gurus de palco fazerem isso. Quando de repente o cara sobe no salto alto e incorpora uma postura ascética, uma postura sacerdotal de pureza, isso é complicado. Porque pureza significa, em primeiro lugar, assim, isso funciona porque a gente adora imaginar que exista alguma solução simples. A gente adora imaginar que tem algum caminho concreto que reduz as incertezas, e essas pessoas transmitem essa certeza, transmitem essa serenidade. É como se o mundo não fosse o caos das primeiras versões, né, dos contos de fadas, porque o mundo realmente é um caos. Mas, voltando, essa noção de pureza faz muito sucesso entre as pessoas que estão procurando algum tipo de tábua de salvação, né? Então vão se apoiar nessa figura que é quase um arquétipo, né, do guru, mas também porque, digamos, o poder, com P maiúsculo, eu sei que é uma generalização meio besta, mas sei lá, o sistemão, ou o centrão, ou o Bolsonaro, o Trump, eles vão adorar essas figuras porque elas recuam do mundo. Elas lavam as mãos, elas não se metem em nada, elas vão pregar que a salvação é justamente não você mudar o sistema, não criar condições mais justas, não questionar a desigualdade, mas simplesmente você pairar. Então, para quem é opressor, para quem está se beneficiando da maldade toda, né, essas figuras são magníficas. Arruma mais uns 25 santos aí, 32 gurus de palco, tal, que está ótimo. Porque essa história da pureza, além de, né, passar essa ideia de que, olha, o mundo você não pode se contaminar, deixa o mundo como ele está e venha viver numa vibração mais elevada, sem sujar as mãos, cara, desculpa, mas essa é uma postura meio fácil, né? Digamos que é uma postura, irresponsável. E não só isso, quando você começa aí com essa história de pureza, veja, a noção de pureza acaba contaminando
Às vezes ideologias. Você pode ter aí gente invadindo, botando fogo, não sei aonde, em nome de uma pureza ideológica, pode ser uma pureza de esquerda. A cultura do cancelamento é uma cultura de pureza. Olha, gente impura não pode abrir a boca. Né? O extermínio do Holocausto também é uma noção de pureza. Veja, estão contaminando o nosso sangue puro. Né? Então, o que a gente faz com quem não é puro? A gente elimina, a gente exclui. Né? Eles não merecem porque eles não são puros. Então, veja, a noção de pureza, você vai encontrar isso desde, sei lá, eu já encontrei todos os movimentos possíveis, né? Seja movimentos religiosos, até mesmo modinhas tecnológicas, Agile, Lean, ou seja o que for, pode ser na esquerda da faculdade, pode ser no que for, vai ter alguém que é o cara mais puro de todos, e vai ficar aquela disputa, você não é puro o suficiente porque eu sou mais puro que você, né? E isso acaba levando não só essa questão de não sujar a mão no mundo, não se misturar, né? Você fugir da sua responsabilidade, mas acaba levando também à exclusão, acaba levando também ao preconceito, acaba levando também à opressão em nome de uma pureza que é completamente ridícula, porque vamos lá, né? Se a gente levar em conta a nossa natureza interdependente, se a gente levar em conta que o mundo lá fora é cheio de coisas imprevisíveis, que não tem ninguém lá em cima tendo ideias completamente arbitrárias sobre quem vai dar certo ou não, né, a única coisa que a gente pode concluir é que o caminho é justamente o caminho da simpatia, que é o caminho da compaixão, que é o caminho de você agir na realidade. Mesmo que agir na realidade seja uma coisa confusa, os resultados nunca são claros, boas intenções podem dar errado, mas essa é a natureza trágica da existência. E trágica não significa alguma coisa que termina bem, né? Trágico significa que, coisas podem acontecer e a gente faz o melhor que a gente pode, mas mesmo assim a gente tem que reconhecer que muitas coisas estão fora do nosso controle, né? A gente não sabe absolutamente tudo, mas a gente tem que agir mesmo assim. Ufa, eu ainda tenho que terminar essa conversa com o ChatGPT, tem muita coisa ali para eu pensar a respeito, eu vou dar o link para vocês, como sempre. Vou deixar vocês com esses passarinhos que foram artificialmente, digamos, destacados para o nosso deleite, para a gente lembrar que além dessa azáfama toda das construções, obras, carros, ônibus, freios, né, e gritarias, a natureza ainda está lá nos lembrando do que a gente botou para fora da janela. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.